Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre inputs de texto no Flutter. Outro vídeo também com nível mais básico. E aí a gente vai fazer aqui uns exemplos, vamos ver os tipos mais comuns e vamos fazer tudo juntos aqui, né, para entender melhor, inclusive dando uma olhada na documentação, tá? Então eu vou criar aqui um projetinho do zero, executando aqui o comando do próprio Flutter. Então vamos lá, Flutter create. O nome do projeto eu vou chamar de Flutter inputs. Terminou. Agora basta a gente abrir o nosso projeto. Vou reduzir aqui um pouco para melhorar a visão de vocês. Então olha só. Como sempre, nossos arquivos ficam aqui dentro do lib. Stateless. Como a gente viu das últimas vezes, cria aqui o nosso material app. Vamos criar aqui nossa página, nossa primeira tela. Vamos criar o nosso scaffold. Vamos utilizar o nosso safe area que nós vimos no último vídeo. Dessa vez a gente já vai começar com o column, para justamente a gente poder agrupar, né, os nossos inputs. Então pronto, a nossa estrutura está montada. Vou criar aqui só um label, um pequeno título aqui na página para a gente colocar aqui inputs com Flutter. Pronto, deixa eu ver aqui o que está faltando. Tem vírgula no final. Show. Tá, agora vamos executar o nosso aplicativo para ver como é que já apareceu pra gente. Pronto, pessoal, carregou aqui a nossa telinha. O nosso título já está aqui. Eu vou apenas aumentar um pouco esse texto e vamos centralizar o nosso conteúdo. E agora vamos dar uma olhada na documentação, como é que nós podemos encontrar informação sobre os inputs, né? Eu venho aqui no Google, pesquiso sobre Flutter e clico nessa opção Widget Catalog. Você vem aqui no Material Components e você vai na seção de Text Inputs. Então olha só, a gente vai fazer da forma mais simples possível e vamos vendo as possibilidades. Então se a gente for observar aqui, eu já tenho aqui um text input. Então antes da gente ver sobre decoração dele, estilização, vamos só jogar um text input simples e ver o que acontece. Vamos colocar aqui como segundo child o nosso text input. Então olha que ele já apareceu aqui. Então posso clicar, digitar. E na documentação, como a gente pode observar, ele sugere aqui que a gente coloque uma decoração, né? Então a gente pode, no caso, vou dar um outro exemplo antes da gente ir para essa parte da decoração. Eu vou pegar esse input e colocar ele dentro de um outro widget chamado Sized Box. Sized Box. Sized Box ele tem um child, onde eu coloquei agora o nosso input. Com esse Sized Box eu consigo controlar algumas coisas. Por exemplo, eu consigo controlar a largura. Então se eu colocar aqui, vamos supor 200 pixels, você vê que ele já está mais fácil aqui da gente enxergá-lo aqui. Então eu vou manter por enquanto essa ideia aqui e vou colocar aqui no decoration, desculpa, no input, decoration
input decoration, isso está na documentação. Eu vou colocar aqui apenas um label text. Então, input 1. Então, olha só, o nosso input agora já tem ali uma label decorando ele, certo? Maravilha. Pronto, agora vamos criar um outro estilo, tá? Vou copiar aqui esse primeiro input e vou adicionar uma border nele, tá? Vou chamar aqui de input 2 e vou colocar aqui border outline input border. Então olha só, temos agora um outro estilo de input. Para dar uma separação entre eles, a gente pode usar também outro sized box e botar aqui uma altura. Vou botar aqui 20 pixels. Pronto. Então olha só, já temos dois estilos de input, o input comum, né, sem nenhum estilo, e esse já com a borda, né? Agora, aqui na documentação, a gente pode dar uma navegada e a gente vai encontrar outras opções, né? Vamos dar o play aqui nos exemplos para a gente pegar um exemplo parecido. Pronto, a gente tem outro estilo aqui que é muito comum também, que é o filled, né? Que ele tem uma cor, né? Uma cor de preenchimento, né? Então, se a gente for olhar aqui o exemplo, a gente percebe que ele tem aqui uma propriedadezinha booleana chamada filled. Com esse filled, ele vai alterar o estilo do nosso input colocando uma cor de fundo. Vamos ver o que vai acontecer. Input 3. Só por enquanto eu vou colocar aqui um const para ele parar de reclamar. E vamos aqui aplicar o filled. True. Então olha só, eu tenho o outline e eu tenho o outline com filled. Bem pessoal, agora para a gente criar uma segunda opção do input 1, vamos criar ele com esse efeito do filled, né? Então, vou copiar aqui e vamos colar esse exemplo. Basta agora adicionar aqui o filled true e pronto. Agora olha só, a gente tem um input bem simples, sem praticamente nenhuma decoração. Eu tenho input filled, eu tenho outline filled. Agora eu vou fazer uma pequena customização aqui no tema para mostrar para vocês algo que eu falei no último vídeo. Então bota aqui theme data, color scheme from seed e aqui colors green accent. Então olha só que interessante. Quando eu altero o esquema de cores, observa que ele afeta os botões, ele afeta os inputs, ele coloca até levemente uma cor aqui de fundo, também puxando para essa cor principal, certo? Então eu posso alterar aqui, ó, inclusive tem várias tonalidades, às vezes de uma mesma cor. E isso é legal porque facilita muito você customizar o seu aplicativo já com recursos nativos do Flutter, tá? Então eu vou deixar uma cor aqui qualquer, só para a gente estar brincando. Pronto, deixei laranja. Então vamos lá.
Vamos ver se tem mais algum tipo de opção para a gente testar. Pronto, outra coisa interessante sobre os inputs é que você tem aqui várias opções também, por exemplo, nesse caso aqui a gente está utilizando o label text. Vamos testar agora uma propriedade chamada hint text. Vamos botar aqui nesse primeiro. Então, hint text. Hint text. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Pronto, olha só. O hint text ele apareceu como uma espécie de placeholder, né? Então, vamos supor que o usuário não sabe o que digitar ali. Você pode aqui dizer alguma informação adicional, né? Por exemplo, coloque seu nome. Vamos botar aqui para a gente ver. Coloque seu nome. Então, aqui ficou bem mais fácil o usuário entender o que ele pode fazer. Outra coisa que eu posso utilizar é o helper text. Olha só. Com o helper text eu mostro uma outra informação aqui embaixo. Vamos supor, muitas vezes você quer explicar para o usuário que tipo de regras aquele input ele tem, né? Ele está submetido, né? Às vezes uma validação, alguma coisa. E o helper text ele vai ajudar nesse caso, ele já é uma outra informação. Outra coisa muito bacana é a gente utilizar o ícone. Então, no input, eu poderia colocar aqui prefix icon. E aqui eu uso essa classe icon. E eu digo aqui qual é o ícone que eu gostaria de usar. Vou colocar aqui person. Esses ícones, como o Flutter ele já tem uma ligação com o Material Designer, você já vai ter o kit de inputs do Material Design disponíveis para você. Então eu coloquei aqui o ícone inicial do usuário, né? Bem bacana isso. E eu posso também colocar no final. No final eu boto suffix, 2 Fs. E olha só, eu posso colocar nessas posições aqui os ícones. Isso também vai servir para os outros tipos de input, certo? Então ele observa que ele acomoda muito bem. Outra dicasinha legal, vamos fazer um exemplo aqui para situações de password, né? Então eu vou colocar aqui no input 3 password e vamos ver como é que a gente faz para transformar esse campo num password, né? Então aqui na documentação, estou acompanhando aqui com vocês, ele vai ter aqui alguma opção. Pronto. Ele tem uma opção chamada Obscure Text. Vamos fazer um teste. Obscure Text é um booleano. Vamos ver o que vai acontecer. Então olha só, a partir de agora o nosso input ele agora vai servir para a senha, né? Ninguém vai mais ver quando a gente digitar aqui as opções. Então observa que foi bem simples a gente trabalhar com os inputs. Você também, assim como eu expliquei da última vez, você pode criar o seu próprio input, pode colocar a estilização que você quiser. Então, para fazer isso, eu acho que eu poderia pegar esse primeiro exemplo, né? E, enfim, você poderia criar a sua decoração, né? Deixa ali só uma linhazinha e criar a sua decoração, aplicando um borda, um arredondamento a mais, alguma coisa que você achasse interessante para estilizar, tá? Nesse momento eu não vou fazer para não ficar um vídeo muito extenso, mas observa que aqui a gente já facilmente, com a documentação do Flutter, a gente já viu como implementar os inputs com a estilização que o Flutter já oferece. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.